Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Temos um novo treinador. Ariel Holan é o novo técnico para essa temporada de 2021. O Cuca, inclusive, não treina mais a equipe do Santos, já se despediu, de forma oficial depois do jogo contra o Fluminense e agora trouxe nesse vídeo dois especialistas no assunto. Primeiro, o Christian Cavieres, jornalista chileno que acompanhou de perto esse trabalho da Universidade Católica, que foi campeã do campeonato chileno junto com Ariel Holan, e também outro jornalista, só que esse brasileiro, mais especialista em futebol sul-americano, Caio Nascimento, para que a gente possa entender o que podemos esperar do Ariel Holan nesse time do Santos para a temporada de 2021. Fica até o final, assiste, que eu tenho certeza que você vai entender um pouquinho do que espera a gente para essa nova temporada. Confere aí. Hablar de la Universidad Católica en la temporada 2020 es hablar de Ariel Holan, un equipo que fue realmente exitoso, sobre todo en el torneo nacional, donde fueron los grandes líderes de principio a fin y no por nada resultaron ser los campeones y quedarse con un tricampeonato inédito para los cruzados. A nivel de Copa Libertadores quizás fue la gran deuda, donde eso sí obtuvieron una clasificación agónica a la Copa Sudamericana. La opinión pública pensaba de que el equipo pudo haber llegado un poco más alto en este último certamen. No fue así, quedando eliminados en cuarto de final ante Vélez Sarsfield como local en el Estadio San Carlos de Apoquindo. El técnico argentino Ariel Holan empleaba siempre una línea de 4 defensores con 3 mediocampistas y 3 atacantes, con los punteros, los extremos, jugadores muy habilidosos más allá de su rapidez, tenían mucha habilidad, y con un Fernando Sampedri que fue el gran goleador, el centro delantero, el gran artillero de nuestro campeonato. Una línea de volantes donde el mediocampista central muchas veces se conectaba con los dos zagueros centrales para dar una salida un poco más limpia con sus dos laterales que se proyectaban bastante. Empleó muchos nombres, pero siempre sus laterales era llegar en vocación ofensiva. Dos volantes interiores que tenían la cierta habilidad, que eran los motores del equipo, que muchas veces pudo haber sido José Pedro Fonsaleda con el argentino Luciano Agüed, y le dieron realmente un buen equilibrio al andamiaje de la Católica. Muy pocas veces pudimos ver una línea de 3 defensores, más que nada era por un tema de urgencia, cuando tenían que ir a buscar un gol, que el marcador los apremiaba, o el tiempo, y quizás por ahí Ariel Holan hacía unos movimientos un tanto tácticos, pero cuando hablamos de un partido iniciando, siempre era con 4 atrás, como yo les decía, con sus 2 laterales bien proyectados. En todo caso, me parece que lo que hizo la Católica con Ariel Holan es totalmente inobjetable, un técnico muy capaz, que siempre piensa en el arco rival, pero no olvidarse del equilibrio. Y en ese sentido, sus 2 zagueros también marcaron una alta presencia. Tuvo problemas de lesiones, claro, por la temporada que fue extenuante, por el tema de la pandemia, pero en todo caso pudo lograr sortear, y los jóvenes a los cuales requirió, en ese sentido Ariel Holan le da mucha oportunidad también a los jóvenes, a los más jóvenes del plantel, y al menos en la Católica le rindieron sus frutos. Un título más que merecido de la Católica, con un Ariel Holan que ratificó sus pergaminos, que en algún momento también lo llevaron a ganar Copa Sudamericana, por ejemplo, bajo el mando de Independiente de Avellaneda. Creo que en el fútbol brasileño Ariel Holan também poderia andar muito bem. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Caio Nascimento, estou novamente aqui a pedidos da Nájila. Ela me convocou para falar sobre Ariel Holan, ou Holan, como ficou famoso aqui no Brasil, mas na Argentina, no Chile, no caso ele é argentino, a pronúncia é Holan, ele ficou muito famoso por lá, também no Chile, porque foi campeão na Argentina, foi campeão no Chile. Ele chegou a negociar com o Santos em 2019, ou seja, não é um nome estranho para o Santista. Quase acertou com o Santos em 2019, mas o Pérez na ocasião preferiu o Sampaoli. E agora volta a aparecer no caminho do Santos. Muito provavelmente deve ser assinado, deve assinar contrato com o Santos e ser anunciado nos próximos dias ou nas próximas horas. A gente não sabe como é que vai ser o empenho do Santos com relação a isso. Mas no caso, vai atrás de um treinador argentino que ficou muito famoso pelo fato de ser um cara que muda muito o aspecto dinâmico da equipe. Ele é famoso também por ser um treinador que faz equipes jogarem futebol bonito, mas ele muda muito a dinâmica da equipe, porque é um cara que ele enxerga o futebol de uma maneira muito tecnológica, tá? Ele é muito afeito de tecnologia, scouting, programação, ele se importa demais, por exemplo, com o tamanho do gramado, a altura da grama, por exemplo, o horário que a equipe joga, treinamento. Então ele interfere em tudo, interfere no bom sentido, ele gosta, ele programa tudo muito bem. Isso, é um cara muito conectado com tudo que acontece atualmente, por exemplo, novas tecnologias, e ele sempre atribui, por exemplo, drone, nem sempre ele vai estar dentro do gramado, ele vai estar por exemplo, num posicionamento mais avantajado, por exemplo, em termos de altura, para olhar o campo, de uma maneira mais ampla. Então ele é um cara que ele gosta muito de mexer com isso, até porque ele tem no passado dele, ele trabalhou com tecnologia, trabalhou
na parte de scouting da equipe de hóquei sobre a grama, né, na Argentina, no futebol, no hóquei feminino, no caso. Então ele tem essa facilidade e esse apreço pela tecnologia. E isso ajudou muito, no caso, na trajetória dele no Defensa e Justiça, né, porque ele começou muito bem lá, fez uma grande temporada lá, porque transformou o time do Halcon numa equipe, digamos assim, pragmática, né? Pragmático não é ruim, mas pragmático demais, uma equipe mais fluida, uma equipe que jogava um futebol mais atrativo, um futebol mais ofensivo. E isso fez chamar a atenção do Independiente, time para qual ele é torcedor, ele é fanático, ele é sócio, o sonho dele um dia ser presidente do Independiente, né? Que no caso ele assumiu em meados de 2016. E em 2017, que foi o grande ano dele na carreira dele, que é o que, no caso, chama mais atenção com relação ao Ariel Holland. Por quê? Foi campeão especificamente da Sul-Americana em 2017 contra o Flamengo. Foi na ida em Avejaneira que ele ganhou de 2-1 e na volta no Maracanã empatou por 1-1. Ele fez uma trajetória muito boa, o campeonato sul-americano inteiro foi muito bom, foi um título incontestável do Diablo Rojo, ou Rei de Copas, né? Justamente porque conseguia, né, aliar efetividade, a estética, né, um futebol bem jogado, e ofensividade. Uma coisa que o santista adora, né, falar de ofensividade. E ele tem outro fator muito importante. Eu julgo dois fatores muito importantes. Ele conserta jogadores, tá? Isso é importante, ele conserta muitos jogadores e é excelente em potencializar jogadores jovens. No caso, vou pegar 3 exemplos interessantes. Nicolas Tagliafico, que hoje está no Ajax, lateral esquerdo. Maximiliano Messa, né, que hoje está no Monterrey do México. E Ezequiel Barco, que hoje está no Atlanta United da MLS. O Nicolas Tagliafico, ele sempre foi muito famoso na Argentina por ser um lateral muito ríspido, tá? No sentido de ser forte mesmo e ofensivo ao mesmo tempo. Só que ele era muito baixinho e ele não conseguia, às vezes ele tinha problemas de manter uma regularidade. Mas ele, com o Roland, ele virou um grande jogador, tanto é que conquistou, né, essa transação para o Ajax, onde ele é titular incontestável, vive tendo proposta do Arsenal da Inglaterra. Por quê? Ele aprendeu a defender com o Roland, ele aprendeu a atacar melhor com o Roland, aprendeu a jogar de terceiro zagueiro, ele pode fazer uma saída de 3, tanto é que na seleção argentina de 2019 do Sampaoli, o Nicolas Tagliafico, ele jogou numa linha de 3 defensores, né? Então, mesmo tendo apenas 1,74 m de altura. Isso daí é interessante com relação a um lateral esquerdo, que tinha sempre vocações muito boas para o ataque, mas que aprendeu a defender muito bem. O Maximiliano Messa, né, que muitos times brasileiros ficaram loucos quando viram ele desempenhando um futebol fantástico na Sul-Americana de 2017, queriam contratar ele de tudo quanto é jeito, mas era caro, acabou indo para o Monterrey, né, na época dirigido por Tuco Mohamed. Ele tinha a fama na Argentina de ser um jogador muito peladeiro, um jogador que se destacava em equipes e ligas menores por uma habilidade gigantesca, mas que quando foi contratado pelo Independiente ele sempre andava um pouco abaixo do radar, né? Era tipo, como eles falam lá, né? Ele era um vagalume, né? Ele piscava demais, ou seja, era irregular demais. Então, com o Roland mudou isso, com o Roland mudou muito isso, porque ele aprendeu a jogar como centro, né, meia central, ele também caía muito pelas pontas, às vezes ele trocava, por exemplo, ou às vezes até era segundo atacante. Ele aprendeu uma dinâmica muito importante, ele trocava muito de posição, e isso favorecia ele, porque ele era um jogador de drible curto, né, um jogador não só do drible curto, mas com passes fantásticos. E com o time ajeitado, com linhas compactas, como jogava o Independiente, como jogou a Universidade Católica recentemente, favorece os jogadores que pensam o jogo, que precisam encaixar o passe. Meio-campistas tendem a subir muito de nível com o Roland, tá? No caso, o outro meio-campista, o Barco, que era uma jovem promessa, estava recém subindo da canteira dos Diabos Vermelhos, né? Que é um dos apelidos do Rojo, do Independiente, que ele subiu com alguns defeitinhos ali, né? Alguns problemas, por exemplo, de noção tática. Isso daí não é nem culpa tanto, né, do atleta, mais do clube na formação dele, mas ele não tinha essa vocação tática muito importante. Com o Roland, ele começava, às vezes, de ponta na extrema direita, né, que ele cortava para dentro e batia, ou ele jogava, às vezes, também como centralizado, e jogava o Messa para ponta, ou seja, isso daí dava uma dor de cabeça danada. O Flamengo sofreu na mão do Independiente muito por conta disso, tinha essa movimentação muito grande, mas era uma movimentação coordenada, não era aquela movimentação que, por exemplo, às vezes acontece nas partidas do Santos que a gente não sabe o que está acontecendo, diferente é cada jogador cobrindo um espaço ali, mas com o Roland isso é diferente. Ele costuma, né? Ele costuma não, as equipes dele são muito bem montadas taticamente e sempre voltadas para o ataque. Então, é uma das grandes qualidades desse treinador argentino. Recentemente, né, na Universidade Católica, onde ele foi campeão chileno em 2020,
ficou mais denotado o uso do 4-3-3. No Independente ele mudava muito de esquema tático, isso daí também era uma das coisas que dava muito certo. Ele já jogou com linha de 3, ele já jogou com linha de 4. No Independente era muito comum você ver o 3-4-3, né? Linha de 3 zagueiros, ou o 4-3-3, mas sempre com profundidade. Ele é um treinador que adora pontas, adora laterais ofensivos, especialmente se ele tiver 2 laterais ofensivos, que foi o caso que ele teve mais no Independente, ele montava uma linha de 3 zagueiros atrás, e isso pode ser importante para o Alisson, porque ele é um volante mais ríspido, um volante mais de marcação, de contenção, mas que ele pode ser um terceiro zagueiro muito bom, muito efetivo, e ele costuma fazer isso no Independente. Eu citei para vocês o Tagliafico, que é lateral, ele virou zagueiro em alguns momentos, porque é rápido, ele tem a imposição física sobre o adversário e sabe sair jogando. Isso pode ajudar muito o Alisson. Ele não é um mestre na saída de bola, mas ele evoluiu muito nisso, né? E especialmente se for um jogo mais curto, para ele favorece. E levando em consideração que a zaga do Santos, com a saída do Lucas Veríssimo, caiu muito em questão técnica, né? O Veríssimo ele é muito bom tecnicamente. O Luan Pérez tem essa facilidade, mas ele vai jogar pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, o Santos, né, deve sofrer muito, porque o Laércio não é um jogador técnico. O Alex ele é canhoto, então deve ser digamos assim, um substituto pro Luan Pérez em certos momentos. O Luiz Felipe, a gente não sabe a que ponto que ele vai estar, né, porque ele vive machucado, mas não tem feito boas partidas. No geral, desde que começou a ficar um pouco mais saudável. É um jogador que também ele é um pouco lento para sair jogando, deve sofrer um pouco. Então, assim, eu não ficaria surpreso se o Alisson fosse um desses jogadores que o Roland vai mexer, ou vai mudar o posicionamento dele, ou até melhorá-lo. O Alisson já tem melhorado bastante dos últimos 2, 3 anos para cá, mas eu acho que é um cara que também pode entrar nesse hall aí de jogadores que o Roland mexeu bem. Então, assim, uma linha de 3, isso sempre aconteceu no Independente, um pouco menos nos cruzados, né, na Universidade Católica, onde ele sofreu muito com lesões e sofreu muito com transferências. O Kusevich, que foi pro Palmeiras, o Pinares, que foi pro Grêmio. Então, isso daí mexeu na espinha dorsal. E nisso daí na Universidade Católica, mostrou o lado que todo mundo conhecia dele na Argentina, do Roland na Argentina, mas que ficou muito bem gravado e muito doce na memória do torcedor chileno. Que a Universidade Católica é um time que é muito famoso por revelar bons jogadores, então ele não teve medo, não titubeou e botou as principais promessas. Gonçalo Tapia, o Saavedra, que é um volante muito bom, ele lembra até um pouco o jeito do Sandri no aspecto físico, ele não é tão alto, mas tem boa saída de bola, é um cara que tem uma boa organização, tem um bom bote, jogava como primeiro volante, né, numa linha, depois tinha mais uma linha de 4, depois tinha um atacante solo, que no caso era o Fernando Sampedri. Mas ele sempre flutuava nessa. Era pouco, às vezes, na Universidade Católica que ele jogava com linha de 3. Jogava mais com uma linha de 4, mas mudava muito entre 4-1-4-1 ou 4-3-3. Por quê 4-1-4-1 ou 4-3-3? O que difere uma coisa da outra? Justamente quem vai ser o volante. Então isso daí é uma ponta que a gente vai ter que ficar prestando atenção com relação ao trabalho do Roland. Mas sempre com essa amplitude de campo. Jogadores muito velozes nas pontas, um atacante que saiba se movimentar, vai ser importante isso. Silvio Romero foi uma das marcas dele, né, no Independiente, o Gigliotti também no Independiente, o Zampedri na Universidade Católica. São jogadores fortes, mas são jogadores que se movimentam. Então são jogadores que sabem escolher o lugar, sabem dar posição, sabem dar funcionamento, cria espaço. Para o Santos, que é um time que tem 2 ponteiros extremamente efetivos e muito bons, né, acima da média do Campeonato Brasileiro, isso pode ser muito efetivo. Então, esse é um panorama muito interessante com relação ao Roland. É um cara que não tem medo de trabalhar com a base, trabalha bem com pouco, tá? Não é um cara que pede muitas contratações, e é um cara que ele é muito bom em delegar funções. Por exemplo, a função de contratar nem sempre é do treinador, né? Na realidade, hoje em dia não é do treinador, né? É mais do trabalho do corpo de scouting, e ele não costuma meter o bedelho dele nisso. E é um cara que ele é muito amado por quem trabalha com ele. É um cara assim que ele conquista o vestiário, ele conquista as principais estrelas da equipe, e pelo fato de ser um cara que conserta muitos jogadores, às vezes o jogador nem é tão ruim, ou o jogador não está passando por um bom momento, mas ele consegue dar o salto com o Roland, porque é um cara que estuda muito bem, é um cara que sabe trabalhar não só a parte humana do jogador, o psicológico é muito importante, ele mexe muito bem com isso, mas também o aspecto dele dentro de campo, porque ele utiliza muito GPS, drone,
ele vê muitas partidas depois, o VT, ele filma tudo, filma treino, filma jogo amistoso, filma, sei lá, o jogo do profissional contra o Sub-20, por exemplo. É um cara que adora isso, ele é um fissurado por isso. Muita gente até fala, compara ele ao estilo do Bielsa, por exemplo, que é um cara que procura sempre, né, times bem com uma amplitude bem grande, futebol ofensivo, posse de bola, jogadores jovens. Ele vem dessa classe. Não dá pra falar que ele é um bielcista, né, até porque ele nunca abriu isso muito pra conversa, mas tem essa similaridade, né. Então isso vai ser muito importante pro Santos. Vem com título, né? Isso é muito importante, ser campeão chileno, por mais que o campeonato chileno seja inferior ao futebol brasileiro, vir de um título de onde você estava traz mais confiança. E ele quer vir para o Brasil, né? Isso é muito importante de salientar. Ele quer vir para o Brasil porque ele já viu que, acho que assim, o sucesso, tanto do Sampaoli, eu sei que o rancor ainda é muito grande da torcida do Santos pelo Sampaoli, mas ele deixou alguns rastros interessantes, rastros esses que eu acho que o Roland vai saber se apropriar, vai saber utilizar, porque o time hoje do Santos é um time, na minha opinião, sempre foi muito mal taxado, foi subestimado do ponto de vista da qualidade técnica, porque o Santos tem sim um time muito bom, tem uma base muito boa, e é um time que aprendeu a jogar taticamente lá com o Sampaoli, porque ele exigia muito disso, né, dos jogadores, e eu acho que isso daí vai ser uma coisa muito importante, porque o que a gente mais via naquele time de 2019 do São Paulo era o Santos alternar entre linha de 3, linha de 4, jogar com um centroavante mais móvel, jogar um centroavante mais pesado. Então isso vai, às vezes até sem jogar sem centroavante, né? Isso aconteceu várias vezes. Então a chance disso acontecer com o Roland pode acontecer de novo, porque ele é um treinador que ele é inquieto, ele não vai parar, ele vai sempre tentar alguma coisa nova. E sempre nesses pilares dele. Um futebol de linhas aproximadas, por exemplo, a linha de 3, com o meio campo com ataque, um time que joga muito junto, para favorecer a posse de bola e transições muito rápidas, tá? O que pode ser um pouco complicado que aconteça com o Roland no Santos, o que já aconteceu também, por exemplo, com o Sampaoli, né, que são treinadores que gostam desse tipo de jogo, é a transição defensiva, ou seja, na volta para marcar, pode ser que o time às vezes se perca muito, porque especialmente se pegar equipes que gostam de jogar um futebol mais direto ou um futebol mais defensivo. Basta lembrar dos problemas que o Santos teve em 2019, né? É um time que costumava sofrer muito na mão dessas equipes, e o que o Roland também costuma sofrer muito nessas questões. Times, por exemplo, que se fecham e saem no contra-ataque, geralmente travam um pouco a maneira de jogar do Roland. Mas eu acho que com o tempo ele vai conseguir driblar isso tudo. Conseguiu driblar isso na Católica, conseguiu driblar isso no Independente. Teve alguns altos e baixos na carreira, mas é um treinador que vem num momento mais estável. É um treinador experiente que eu acho que pode dar e pode saber utilizar muitas coisas boas do Santos. Certo? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Um grande abraço. O que a gente pode imaginar do trabalho do Ariel Roland na equipe do Santos? Primeiro, que ele gosta de jogar de forma ofensiva e com os meninos da base. Isso é um ponto, por onde ele passou, ele implementou isso e deu certo. É um treinador também que não exige grandes contratações, obviamente que ele perdeu alguns jogadores importantes, principalmente nesse último trabalho dele com a Universidade Católica, perdeu jogadores titulares e mesmo assim ele conseguiu manter a equipe sólida, mesmo com alguns problemas, né, no meio do caminho, principalmente por conta da pandemia, mas conseguiu terminar o campeonato chileno na liderança, se tornando tricampeão. Isso foi importantíssimo lá no Chile. Agora, trazendo para o Santos, o que a gente pode imaginar? Ele gosta de jogar no 4-3-3. Se a gente for considerar o Soteldo como um meia, né, um falso meia, digamos assim, se encaixa nessa equipe do Santos que a gente está acostumado a jogar, com Soteldo, Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga. Isso seria o meu Santos que eu escalaria com o Ariel Roland. Ou também, se ele quiser colocar apenas 3 atacantes, né, e mais um homem ali no meio campo, aí abre mais uma vaga. Mas ele é um treinador que gosta de jogar com o meio-campista mais central, então seria o Alisson, e outros 2 homens de meio de campo mais abertos. Na minha visão, Sandri e Soteldo poderiam fazer isso, visto que em alguns trabalhos do Ariel Roland ele não tinha um 10 clássico, e hoje na equipe do Santos, um dos grandes problemas, né, ou não problemas, mas a falta, né, de um jogador desse no nosso elenco é exatamente essa. Não temos um 10 clássico, não temos um meio-campista que a gente pode falar, não, esse vai ser o cara que vai organizar o time do Santos. Então,
pode ser que a melhor alternativa seja esse time do Santos com 4 atacantes, mais com o Soteldo ou até mesmo um Lucas Braga se revezando ali para jogar mais centralizado em alguns momentos, né? Fica mais livre durante a partida. Outra questão que a gente precisa levantar dos laterais. Os laterais do Santos que apoiam muito bem, tanto o Felipe Jonathan como o Pará, até mesmo o Madison, né? Caso o Pará não possa jogar em algum momento, o Madison aparece como essa alternativa de ser um lateral mais ofensivo. E tem a questão dos centroavantes, né? Tem várias opções para ele, como eu já disse em outros vídeos. O Santos tem 3 centroavantes que se completam. Caio Jorge tem uma visão melhor taticamente, o Marcos Leonardo sabe se posicionar muito bem e o Bruno Marques, que é um jogador de bola aérea. Então ele pode aí, né, fazer algumas mudanças só tirando um jogador ali na frente. Dependendo do que está acontecendo com o jogo, é uma arma interessante. Então vamos ver o que podemos esperar de Ariel Roland no Santos. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tentei ao máximo mostrar o que a gente pode esperar do treinador e também para cobrar. Né? A gente vem com uma expectativa, mas a gente também quer bons resultados, óbvio. Vamos com paciência nesse começo, mas vamos torcer para dar certo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e também seja membro, apoie o canal, apoie um conteúdo independente sobre Santos Futebol Clube. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.